Brasília é uma cidade planejada. Isso pode ser evidenciado pelo plano piloto, por exemplo. A cidade é dividida em asa norte e asa sul. Nessas, há a presença de superquadras, nas quais as ruas são todas paralelas e perpendiculares entre si. A própria Catedral de Oscar Niemeyer está em perfeito equilíbrio, tanto internamente quanto externamente. Por fora, sua estrutura é totalmente moderna. Por dentro, foi planejada de modo que a voz do orador seja ouvida perfeitamente por toda a igreja. A matemática também coexiste perfeitamente na cidade. Os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, estão separados por um triângulo equilátero. No entanto, a Praça dos Três Poderes, por exemplo, não foi planejada para o povo, como se diz, e sim para suprimir uma manifestação, uma vez que é um espaço aberto que tem muito sol e o chão é branco e reflete a luz, o que torna insuportável a presença na praça por um longo período de tempo. E ainda também pelo seu formato, que exige uma quantidade imensa de pessoas para que realmente parecesse que está acontecendo uma manifestação no local. Ainda na Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional e no Supremo Federal, por exemplo, em algumas salas há uma cruz com o Cristo. Este é outro fato completamente contraditório, pois o Brasil é um estado laico e não deveria ter qualquer tipo de representação religiosa. Porém, a cruz se tornou um símbolo para a nação e ela permanece até hoje, mesmo após o país se desvincular de uma religião própria. E pelo fato de a cruz ser um símbolo, nenhum representante tentará criar uma regra que proíba isso, uma vez que ela possui um significado para o povo. Tentar realizar tal ato poderia causar muito mais problemas e controvérsias do que soluções, e por isso esse fato segue intocado até hoje. Outro fato interessante é o meio de acesso aos prédios dessa praça. Por estar em um local público e aberto a todos, parece que é um local de fácil acesso. No entanto, isso é apenas uma impressão. Há guardas em todas as entradas, sistema de segurança de alta tecnologia e no Congresso Nacional, por exemplo, tem uma divisão de água entre a praça e o prédio do Congresso, como nos antigos castelos, o que também impossibilita um fácil acesso, demonstrando que a primeira impressão é muito diferente do que realmente é. No Distrito Federal, a cidade de Brasília é totalmente urbanizada com modernas construções e infraestrutura. No entanto, a poucos quilômetros do plano piloto, existe uma vasta área de vegetação muito preservada, praticamente sem construções. Nessa região, um ecossistema preponderante é o Cerrado, nome dado às savanas brasileiras, caracterizado por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. Esta área faz parte da Chapada Imperial, uma reserva ecológica preservada desde 1986. Existem vários tipos de cerrado: o cerradão, formação florestal, o campo limpo, o campo sujo e a mata ciliar. Na Chapada Imperial pode haver sucessão entre os diferentes tipos de cerrado, mas isso não ocorre necessariamente. Quando a cidade de Brasília foi planejada, ela foi pensada de uma maneira que fosse uma cidade bastante segura, e por isso a maior porção das casas mais antigas não possuía boa segurança. Não havia portões, grades ou qualquer sistema que pudesse colaborar para evitar roubos. De fato, quando a cidade foi inaugurada em 1960, a violência era bem baixa e a população conseguia viver tranquilamente. No entanto, assim como em todo o país, a violência cresceu em um ritmo elevadíssimo e isso impossibilitou a população de Brasília a viver no mesmo padrão de vida de antigamente. As casas que antes não tinham boa segurança adotaram um sistema, melhorando a proteção, e foram instaurados portões e grades altas nessas casas. Isto se deveu ao aumento do número de furtos e assassinatos na cidade. O episódio mais marcante foi o caso do Índio. No dia 20 de abril de 1997, 5 homens queimaram Galdino Jesus dos Santos, um índio, enquanto ele dormia. Os 5 alegaram que achavam que era um mendigo e que a intenção era apenas assustá-lo. A praça na qual ele foi queimado foi renomeada como Praça do Compromisso e foi feita uma homenagem ao índio. Foi escrito no local onde ele dormia: todo dia é dia do índio. Já dentre os 5 criminosos, os 4 maiores de idade foram condenados a 14 anos de prisão, porém, acabaram cumprindo apenas 8. Ainda, o mais impressionante é que um desses 4 homens estava na última fase de seleção para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, o que tem provocado atualmente diversas controvérsias entre juristas. A desigualdade social pode ser encontrada em todo o Brasil. No Distrito Federal não é diferente. Essa discrepância social é encontrada quando se compara Brasília com Ceilândia. Brasília é uma cidade totalmente planejada, cada rua, cada esquina. O plano piloto de Brasília foi construído por milhares e milhares de trabalhadores. Quando o projeto foi concluído, esses foram marginalizados e expulsos de Brasília, o que levou todos esses trabalhadores a regiões periféricas de Brasília. Então, todos esses que foram expulsos da capital começaram um novo projeto,
a construção de uma região administrativa em que todos eles pudessem morar com suas respectivas famílias. Assim, surgiu o Centro de Erradicação de Invasores, a Ceilândia. O pior, esse problema não para por aí. Além desses trabalhadores terem sido expulsos, eles foram obrigados a aceitar que os ricos da cidade pudessem construir suas casas, geralmente mansões, por lá. Portanto, é possível observar que essa desigualdade está presente desde os primórdios do Distrito Federal. A desigualdade social também se dá presente na qualidade de vida dos moradores da Ceilândia, em comparação com Brasília. Enquanto a capital tem hospitais particulares bons e escolas privadas decentes, na Ceilândia encontram-se hospitais públicos ruins e colégios públicos precários. No caso desses hospitais da Ceilândia, já se tornou rotina um paciente ter de esperar mais de 6 horas para apenas uma consulta simples. Por fim, é possível ainda analisar mais uma última diferença entre a vida na capital e a vida na periferia: a condição trabalhista. No caso de Brasília, quase todo o trabalho é voltado para a política, desde deputados até a presidência. Na Ceilândia já é diferente. Todo o trabalho é árduo e, na maioria dos casos, pouco recompensador. Um desses motivos é o que muitos dos trabalhadores não têm licença, ou seja, caso sejam pegos pela polícia nas ruas, vendendo mercadorias, eles têm duas opções: fugir ou serem presos. A primeira é a mais comum. Em uma entrevista com Johnny Marcos, um deputado de Sergipe, para revelar o pensamento de um político com relação à desigualdade social de todo o país, ele falou da realidade social do Brasil. Revelou que, para ele, ainda que a atual situação do país não seja boa, a desigualdade diminuiu nos últimos anos. Ele citou a seleção das universidades públicas. Para ele, o filho do rico tem muito mais chances que o filho do pobre. Daí, o objetivo da escola pública de ser de graça não ajuda tanto os mais pobres. Ainda que concorde com as cotas, não acha elas tão eficazes. Dona Isayura, uma senhora que estava na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida para o casamento da filha que ocorreria à tarde. Esta mora no Distrito Federal, Águas Claras. Acredita que a desigualdade pode ser mudada pela população. Ela mesma disse que ninguém tem que esperar nada do governo. Isayura revelou que era muito pobre, mas decidiu trabalhar e procurar oportunidades. Vai me dizer por que o outro não pode mudar de vida? Porque não tem coragem, porque vai querer esperar o governo. Você sabe que eu esperei governo e fiquei esperando uma cesta básica. Esperei. Quando chegou um dia, eu pensei: onde os ricos vão? Eles vão procurar emprego. Daí trabalhei no Departamento de Produção Mineral por 25 anos. Toda essa desigualdade pode ser comprovada através de um depoimento de uma moradora da Ceilândia, Dona Domice, em que ela cita diversos desses aspectos presentes no decorrer do dia a dia dos moradores. Durante a entrevista, uma das frases mais marcantes de todas as citadas por Domice foi: quem nasce lá na Ceilândia ou é feirante, ou é camelô, ou é zelador, ou é faxineiro.